Nas profundezas da floresta amazônica, encontra-se Iquitos, no Peru, um centro urbano vibrante e inacessível por estrada. Abraçada pela mata fechada, Iquitos só pode ser alcançada pelo ar ou pela água, o que molda sua cultura e estilo de vida únicos. A sinfonia da floresta preenche o ar, e o ritmo de vida é ditado pelas águas do rio. Apesar do isolamento, Iquitos prospera, pulsa com a vida e se adapta ao seu entorno. Esse isolamento atrai aventureiros e exploradores em busca de um vislumbre de um mundo intocado pelo progresso. Iquitos se destaca como um testemunho da resiliência humana, florescendo em meio à natureza selvagem. Iquitos respira com o Amazonas, seu destino entrelaçado com a floresta tropical. O rio Amazonas é o sustento da cidade, influenciando o transporte e a economia local. O verdadeiro progresso reside em coexistir com a natureza, encontrar a harmonia dentro dos ecossistemas. O pulsar da cidade é o ritmo compassado dos barcos fluviais contra a sinfonia da floresta. A vida em Iquitos é um bailado entre a modernidade e os ritmos ancestrais, um verdadeiro samba da natureza. O isolamento da cidade fomenta uma profunda conexão com o mundo natural. O povo de Iquitos se adapta e prospera. Sua resiliência está entranhada em suas vidas, como raízes que se agarram à terra. Mercados vibrantes e casas coloridas, um verdadeiro carnaval para os sentidos. Iquitos é a porta de entrada para a Amazônia, o ponto de partida para expedições. Os aventureiros buscam desvendar os mistérios da floresta tropical e testemunhar sua rica biodiversidade. Iquitos esmaece a linha entre o urbano e o selvagem, onde a selva de pedra encontra a mata virgem. Iquitos se aninha no coração da linha do Equador, onde os raios de sol banham a terra com uma intensidade constante. O clima aqui é uma sinfonia vibrante de calor e umidade, a essência da vida na floresta tropical. O ar, denso e úmido, te envolve como um abraço acolhedor. Os termômetros marcam facilmente 30 graus, um lembrete constante da força do sol amazônico. O dossel da floresta, como um grande guarda-sol natural, filtra os raios solares em um jogo de luzes e sombras. O ar vibra com a sinfonia da mata, o canto dos pássaros, o chamado dos macacos, o farfalhar das folhas. É a música da natureza, um testemunho da vida pulsante que define esse ecossistema. O fim da tarde traz um certo alívio no calor, mas a umidade, essa é companheira constante. O pôr do sol transforma o céu em um espetáculo de cores. Laranja, rosa, roxo, um verdadeiro carnaval de tons. E quando a noite cai, a floresta desperta para a vida noturna, com seus habitantes saindo da sombra. Viver em Iquitos é dançar conforme a música, adaptar-se ao ritmo do calor e da umidade, e florescer sob o sol tropical. A chuva molda a vida em Iquitos, com uma estação chuvosa marcante que libera verdadeiras torrentes de água. Os poderosos aguaceiros transformam as ruas em rios caudalosos. O rio Amazonas se enche, suas correntezas aumentam com uma força renovada. As pessoas vivem em harmonia com as cheias sazonais, com casas sobre palafitas que se mantêm resistentes. Crianças brincam e se divertem nas ruas alagadas, encontrando alegria em meio aos desafios. A chuva traz água vital para a floresta tropical, nutrindo diversas espécies de plantas e animais. É uma força purificadora, que leva embora a poeira e a sujeira, deixando um mundo renovado. O ar carrega a doce fragrância das flores desabrochando, um lembrete da resiliência da natureza. A floresta tropical resplandece em tons vibrantes de verde, transformada pelo aguaceiro. Mesmo durante os meses mais secos, a ameaça de chuva nunca está distante. Os temporais repentinos podem pegar os desavisados de surpresa. A vida em Iquitos é uma dança com os elementos, equilibrando desafios e recompensas. A história de Iquitos está profundamente ligada à ascensão e queda do ciclo da borracha. No final do século XIX, a Amazônia se transformou em um enorme seringal.
Iquitos se tornou um centro da indústria, a porta de entrada da borracha para a Europa e América do Norte. O ciclo da borracha trouxe uma riqueza nunca vista, transformando Iquitos em uma cidade vibrante e movimentada. Grandes casarões e prédios imponentes surgiram às margens dos rios como um símbolo da riqueza da época. Esse período deixou uma marca arquitetônica que ainda hoje pode ser admirada. No entanto, o ciclo da borracha teve um lado obscuro. Comunidades indígenas foram devastadas por doenças e exploração. A floresta amazônica sofreu com práticas de extração madeireira insustentáveis. Os ecos da exploração ainda ressoam na região, um lembrete do passado. No início do século XX, o ciclo da borracha chegou ao fim. Plantações no Sudeste Asiático superaram o domínio da Amazônia na produção de borracha. Iquitos viu sua fortuna diminuir, mas seu espírito perseverante prevaleceu. A população se adaptou aos novos tempos, e sua resiliência é uma prova da forte ligação com a floresta amazônica. Hoje, Iquitos se esforça para encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. É como tentar equilibrar um coco na cabeça, exige cuidado e atenção. A cidade diversificou sua economia, abraçando o turismo, a agricultura e a silvicultura sustentável. O rio Amazonas, antes apenas um meio de transporte, agora também leva turistas ávidos por conhecer a floresta tropical. O turismo injeta vida na economia de Iquitos, atraindo visitantes do mundo todo, como um chamariz da floresta. O ecoturismo oferece aos viajantes a oportunidade de explorar a mata, mas sem pisar na floresta como um elefante em loja de cristal, com o mínimo impacto possível. As comunidades locais encontraram novos caminhos, como guias turísticos, artesãos e trabalhando com a hospitalidade, recebendo os visitantes de braços abertos. A agricultura continua firme e forte, com pequenos agricultores cultivando a terra para alimentar a comunidade local e até exportar para outras regiões. As práticas agrícolas sustentáveis são como guardiões da floresta, protegendo a biodiversidade e garantindo que a natureza continue dando frutos. A riqueza da biodiversidade da Amazônia é como um tesouro, oferecendo oportunidades para a coleta sustentável de recursos naturais. É como pedir com jeito à natureza e ela dar em dobro. A pesca, tradição passada de geração em geração, ainda é uma parte importante da economia de Iquitos. Mas, para não acabar com o pirão onde se come o peixe, existem esforços para garantir que a pesca seja feita com responsabilidade, respeitando os ciclos da natureza e a saúde dos peixes. O futuro de Iquitos depende desse abraço entre o progresso e a natureza. É preciso crescer sem destruir, como um pé de açaí que busca o sol sem prejudicar as outras plantas. Iquitos, a porta de entrada para a Amazônia, atrai viajantes em busca de uma experiência autêntica na floresta tropical. A cidade serve como ponto de partida para expedições pela bacia amazônica. Trilhas guiadas pela selva e cruzeiros pelo rio prometem aventuras inesquecíveis. O Pacuari River Lodge oferece uma imersão completa na floresta tropical. Os visitantes podem se aventurar em caminhadas, navegar de caiaque pelos rios e se deparar com a vida selvagem. As visitas às comunidades indígenas proporcionam um vislumbre do modo de vida tradicional. O Centro de Resgate de Animais Pio Pintura oferece um refúgio seguro para animais resgatados. O Mercado de Belém é uma explosão sensorial de imagens, sons e aromas. Os visitantes encontram produtos frescos, frutas exóticas e artesanato tradicional. Um passeio de barco pelo rio Amazonas é indispensável. Os passageiros podem se maravilhar com a imensidão da floresta e avistar a fauna. Iquitos oferece uma experiência única e memorável para cada tipo de viajante. Iquitos é um verdadeiro caldeirão cultural, um lugar onde as tradições indígenas se misturam com as influências da colonização espanhola e a vida peruana moderna. Essa mistura rica se reflete na arquitetura, na culinária, na música e na hospitalidade da cidade. A herança indígena é muito forte, com várias etnias que chamam essa região de lar.
Nas oficinas de artesanato, peças de cerâmica, tecidos e esculturas em madeira são produzidas com detalhes incríveis. Os turistas podem ver de perto essas habilidades e aprender sobre o significado cultural por trás de cada peça. As comunidades indígenas acolhem os visitantes de braços abertos, convidando-os a conhecer seu modo de vida. A culinária de Iquitos é um reflexo da sua diversidade cultural. O peixe de água doce é a base da alimentação, com pratos como a patarasca e o huani. À noite, a cidade ganha vida com muita música e dança. Nas penhas, bares tradicionais, bandas locais tocam música folclórica andina, cúmbia e salsa. O patrimônio cultural de Iquitos é uma tapeçaria vibrante de tradições e influências. A cidade abraça seu passado sem deixar de olhar para o futuro, oferecendo aos visitantes um vislumbre da alma da Amazônia. Iquitos, uma cidade à deriva em um mar verde, abriga bairros flutuantes únicos. Essas comunidades sobem e descem com o vai e vem do rio Amazonas, sua existência intrinsecamente ligada à natureza do rio. Imagine um lugar onde o seu quintal é o rio e os barcos substituem os carros. Os bairros flutuantes são um testemunho da resiliência do povo de Iquitos. Construídas com tábuas de madeira, essas casas são robustas e resistem ao movimento constante do rio. Durante a época das chuvas, o bairro se transforma em uma autêntica cidade flutuante. Os moradores navegam pelas ruas inundadas em canoas, adaptando-se com maestria à paisagem em constante mutação. As crianças brincam despreocupadamente na água, suas risadas ecoam pelo bairro. Um verdadeiro concerto de alegria. O rio é mais do que água. Ele fornece sustento, transporte e um profundo senso de comunidade que une todos. Em Iquitos, o rio Amazonas é muito mais do que um simples curso d'água. Ele é a força vital da cidade, sua artéria principal, sem estradas conectando-a ao resto do mundo. Iquitos depende de uma vasta rede fluvial para transporte e comércio. O zumbido constante dos motores dos barcos é a trilha sonora da cidade, um lembrete constante da importância do rio na vida de seus habitantes. De humildes canoas a grandes navios de carga, embarcações de todos os tipos e tamanhos navegam pelas águas do Amazonas, transportando mercadorias e passageiros para dentro e fora dessa cidade isolada. Conforme o sol se põe, o rio se transforma em um espetáculo mágico, sua superfície brilhando em tons de laranja, rosa e roxo. O rio Amazonas não é apenas um meio de transporte para Iquitos, ele é a própria vida, um lembrete constante da conexão única da cidade com a natureza. Um símbolo da força e resiliência de Iquitos, uma cidade que segue as correntezas da história. Iquitos se ergue como um testemunho do espírito inabalável da humanidade, um farol de resiliência fincado no coração esmeralda da Amazônia. Isolada, porém vibrante, desafia nossas noções convencionais de progresso, lembrando-nos de que o verdadeiro avanço não está em conquistar a natureza, mas em coexistir com ela. O pulsar da cidade é o ritmo constante do rio Amazonas, seu sustento, sua estrada, sua fonte de vida e maravilhamento. Aqui, a vida segue em um ritmo diferente, ditado pelo vai e vem do rio, pelo sussurro do vento na mata fechada e pelos ritmos ancestrais da floresta. O legado do ciclo da borracha, com seus ecos de opulência e exploração, serve como um lembrete cru do delicado equilíbrio que devemos alcançar entre progresso e preservação. Iquitos aprendeu com seu passado, adotando práticas sustentáveis e buscando um futuro onde o crescimento econômico ande de mãos dadas com a gestão ambiental. O caráter único da cidade está gravado em seus bairros flutuantes, um testemunho da adaptabilidade humana, onde as casas sobem e descem com o humor do rio, e a vida encontra seu ritmo em meio à dança constante dos elementos da natureza. O povo de Iquitos, com sua receptividade, resiliência e profunda conexão com o ambiente, é o coração e a alma desta cidade extraordinária. Eles são os guardiões de uma tapeçaria cultural tecida a partir de tradições indígenas, influências coloniais e o espírito de adaptação que define a vida na beira da floresta tropical.
Suas histórias, sussurradas na brisa do rio, falam de harmonia com a natureza, de resiliência diante dos desafios e de um amor duradouro por este lugar onde a floresta encontra a alma. Enquanto o mundo se depara com a necessidade urgente de preservar o meio ambiente, Iquitos surge como um farol de esperança, um laboratório vivo para a vida sustentável. O futuro da cidade está inextricavelmente ligado ao destino da floresta amazônica, um ecossistema delicado que enfrenta ameaças sem precedentes pelo desmatamento, as mudanças climáticas e o desenvolvimento insustentável. Iquitos nos lembra que a preservação desses tesouros naturais não é simplesmente uma questão de preocupação ambiental. É uma questão de sobrevivência cultural, estabilidade econômica e bem-estar global. As lições aprendidas em Iquitos, de adaptação, resiliência e respeito pelo mundo natural, têm relevância muito além dos limites da floresta tropical. Ao adotarmos práticas sustentáveis, apoiarmos as comunidades locais e promovermos o turismo responsável, podemos ajudar a garantir que Iquitos continue prosperando. Um exemplo brilhante de coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza. Deixemo-nos inspirar pelo espírito de Iquitos, uma cidade à deriva, mas ancorada no coração da Amazônia, e levemos sua mensagem de esperança e sustentabilidade ao mundo além da floresta tropical.